Chegamos mais uma quarta-feira abençoada e você conseguiu chegar aqui novamente nessa aula de quarta-feira para falarmos novamente sobre humanização, vamos falar sobre revolução, vamos falar sobre libertação e o melhor, tudo depende da sua ação. Há 2 dias atrás nós tratamos sobre os 2 primeiros pilares, sobre o autoconhecimento, sobre a revolução, que é algo rápido, é algo completo. Mas lembre-se, tudo depende da sua ação. E a libertação, ela tem tudo a ver com o tempo, logicamente, com a liberdade e com a sua decisão. Você observa que a cada um tem esses relógios? Nós não podemos controlar o tempo. Nós não podemos travar para o tempo. Mas nós podemos acelerar alguns processos. Talvez na primeira aula você se sentiu um pouco perdido. Na segunda aula sobre revolução, família, dependência emocional, você já tenha assim encontrado. Mas hoje nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Libertação. Deixa eu abrir mais aqui. Você observa que tem ali 2 mãos. Temos aqui, né, 2 mãos assim. E tem algo que impede ele de prosseguir, de alavancar a vida. Mas com a força do braço, é nítido que naquela imagem tem o quê? Uma algema sendo quebrada. Correntes sendo quebradas. Mas essa pessoa ela poderia não ter se livrado dessas algemas. Talvez você ainda esteja assim, não querendo se livrar das suas próprias algemas. Você ainda se encontra refém de você mesmo. Mesmo com as aulas, mesmo com tanto conhecimento, mesmo tomando algumas atitudes, você ainda não tomou a atitude de tirar as algemas que existem dentro de você. Porque quando tem algo por fora nos prendendo, é fácil de ver. Mas e quando é dentro da gente? Nos impedindo de ter o autoconhecimento, de ter prosperidade, de ter uma família equilibrada, de ter os negócios abundantes, é porque sempre tem algo dentro de nós que não foi bem resolvido e que tem nos segurado. E quando a gente não consegue identificar o que é que nos impede, é como se fosse uma caça ao tesouro, né? Você o tempo todo tá buscando, mas sente que toda vez tem alguma coisa te prendendo, te segurando. A liberdade é algo que se conquista. Nós não estamos mais no tempo de escravidão. Nós já passamos dessa fase porque lá atrás pessoas tomaram atitude de se levantar, de se reerguer, de todos lutarem pelo direito para todos e por todos. Mas quantas pessoas ainda, no ano de 2025, vive algemado? Vive nisso daqui, ó, como pode dizer, né? A caneta. Ó, a pessoa vive assim, vazia, sem nada. Ela tá tão vazia que ela se permite ficar presa nela mesma. Ela acaba não tendo utilidade. Ela não tem mais a liberdade porque ela mesma, com os pensamentos, com a dependência emocional, com a crise de identidade, com as confusões mentais, com o ambiente, faz com que a gente fique presa. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando. E o que acontece? Você tá ali presa. Mas essa imagem que eu coloquei é para você enxergar o que é que ainda tem te prendido. Quais são as algemas da sua vida que você olha assim e fala, eu preciso me livrar. Lembre-se que se você tirar uma pedrinha, uma corrente por dia da sua vida, você já está fazendo muito. Porque tem gente que não quer enxergar as pedras, tem gente que já enxergou e não quer tirar. Se você já enxergou quais são as pedras que tem na sua vida, as correntes que tem na sua vida, tire. É só você que pode tirar essas correntes, é só você que pode se livrar dessas correntes. Não é a Bruna Cabral, não é o terapeuta, não é o pastor, não é o padre, não é a sua mãe, o seu pai, os seus filhos.
é você. Você consegue enxergar isso? Você consegue entender que essas algemas somos nós que colocamos ao longo de nossas vidas? É como se o tempo todo a gente vivesse acorrentado. É como se o tempo todo a gente não consegue ter a liberdade de se expressar, de se comunicar, de viver o melhor dessa terra. Então, hoje, nessa quarta-feira, depois da gente falar sobre autoconhecimento, falarmos sobre a revolução de você fazer uma mudança do dia para a noite, você tem a liberdade, você tem o tempo, que é para agora, de pegar essas correntes, essas algemas que prendem você de dentro para fora e tirar de você. Declarar aquilo que você ainda não conseguiu enxergar, para que você tenha os olhos espirituais para tirar essas energias, essas correntes que te prendem, os pensamentos, o ambiente. Porque tem ambiente que é tão escasso, tem ambiente que é tão pesado que você já se acostumou. Aquele ambiente que você vive, você já se acostumou. Você já se acostumou e quando alguém vai falar daquele ambiente, você vai lutar com unhas e dentes. De que aquele lugar é bom, aquele lugar é perfeito, aquele lugar é agradável, sendo que na verdade você não está evoluindo. Você está presa nessa gaiola. Imagina que você é uma ave, uma arara, uma águia, uma calopsita. Imagina que você é uma ave. Não sei se você consegue enxergar, mas ali tem uma mulher com uma chave. E ela abriu essa gaiola para que os pássaros pudessem voar. Um pássaro, ele muitas das vezes não tem tanta capacidade para conseguir abrir a gaiola e viver livre, como todas as aves, todos os pássaros deveriam viver livre. Tem asas para voar. Mas nós, seres humanos, fazemos o quê? Colocamos a natureza numa gaiola para viver em depressão, tristeza. Claro que infelizmente muitos acabam sofrendo algum acidente e precisam de cuidados humanos. Mas praticamente 90% das aves, elas não têm mais ali a sua liberdade de voar. Porque tem sempre alguém pegando o que é da natureza e prendendo. E sabe o que a gente tem feito com a gente também? A gente tem pegado as nossas vidas e colocado em gaiolas. A gente se autocoloca na gaiola, pega a chave e joga. E aonde foi parar a sua chave da liberdade? Aonde é que foi parar a sua liberdade? Aonde é que está a chave para você mudar isso? Onde é que foi parar? Qual é a liberdade que você tem vivido? Porque é muito simples falar, não, mas eu tô liberta, eu tenho liberdade. Qual é a liberdade que você está vivendo? Talvez você está tão presa que nem você ainda conseguiu perceber o quão presa você está. Só porque tem alguém te alimentando, só porque tem alguém trocando o seu alimento, trocando a sujeira, colocando a ração, colocando a comida, você acha que você está sendo bem cuidada. Você acha que você está sendo bem tratada. Você nem percebe que está numa gaiola. Mas hoje você vai perceber que nessa gaiola que você está, quando você perceber, você vai querer logo descobrir qual que é a chave para me sair dessa gaiola. Faça como esse desenho. Pega a chave e abra para que você viva livre. Na segunda imagem, a gente vê, é nas duas, né? Mas na segunda, tem aqui uma pessoa dentro de uma gaiola, a porta está aberta e a pessoa sente leve, sente tranquila para viver. Para viver, nós temos a liberdade para viver, nós temos a liberdade para o extraordinário. Essa aula vai ser muito rápida mesmo. Porque não adianta eu falar o que já está óbvio. Talvez você vai falar, a aula tem que ser 1 hora,
A aula tem que ser 30 minutos. Não. A aula tem que ser compreensiva. A aula tem que ser um gatilho de despertar. E talvez se eu falar demais não vai te despertar, mas se eu for reta e direta, falar o que você precisa entender, você vai sair daqui, ó, preciso participar da mentoria Transformadas para Transformar. Libertada para libertar. Porque não adianta você estar preso em algo e querer tirar a algema de outra pessoa. Enquanto você não sair da gaiola, que você mesmo se trancou e jogou a chave, querer libertar outras pessoas. Nós precisamos sempre ter essa análise de que nós temos a chave para a liberdade. Nós temos a chave para viver, mas a gente prefere as algemas. Nós preferimos as gaiolas, porque por muitas das vezes é mais seguro, é mais confortável, é mais tranquilo você ser igual a todos. É muito mais fácil você estar ali onde todos te aceitam. É muito mais fácil você estar naquele lugar onde as pessoas vão falar, não, ela é igual a todo mundo, ela está presa igual a todo mundo, ela está na gaiola igual a todo mundo. Mas hoje você pode sair dessa gaiola, mas só você que pode pegar a chave que você jogou e abrir, tá bom? E o que tem a ver? Libertação com negócios. Eu quero explicar aqui para vocês igual as demais associações que eu fiz, né? Humanização, autoconhecimento, refém de si mesmo. Revolução, a questão de mudanças rápidas, né? Do dia para noite. E deixa eu lembrar aqui. Questão da família. Questão da família. Revolução, então é questão de mudanças rápidas. E a questão da família, onde você tem a revolução, todos os ambientes têm um impacto. E o que tem a ver? A liberdade com os negócios. Quando você tem o seu próprio empreendimento, ou até mesmo quando você trabalha para uma outra empresa, você é CLT, você está em transição de carreira, a gente tem que ter um foco do quê? Para os nossos negócios, o qual também nós iremos tratar diretamente na mentoria, que são os 3 pilares. Pilar do autoconhecimento, pilar familiar e o pilar dos negócios, dos empreendimentos, tá bom? Nós temos que ter em mente o seguinte, eu tenho que mirar no meu cliente, no meu público-alvo. Quem é meu público-alvo hoje? São mulheres que estão em transição de carreira, empreendedoras, que estão passando por essa questão de crise emocional, independência emocional, crise financeira, crise de identidade, falta de autoconhecimento. Então, esse é meu público hoje. Eu tenho que buscar mirar ele. Pessoalmente, online, vídeos, banner, tráfego orgânico, tráfego pago, tenho que mirar nessas pessoas, ok. Mirei nessas pessoas, agora eu tenho que atrair. Eu tenho que atrair essas pessoas para que elas venham ser o quê? Clientes. Tenho as minhas mentoradas. Mas para isso existe o quê? Um relacionamento. Eu tenho que gerar conexão. Não é do dia para a noite que eu vou pegar aquele cliente e pronto, ele é meu. Não é aquela venda do dia para a noite. É algo construtivo, onde você vai se relacionar criando uma conexão. Uma conexão com aquela pessoa, você vai identificando a forma que ela se comunica, que ela se veste, que ela verbaliza. A face, ela comunica mais do que verbalmente. O nosso rosto fala sem precisar verbalizar de uma forma rápida. Nós vamos converter. Sabe aquele cliente que fala, eu só estou dando uma olhadinha? Eu só quero saber as informações. Nós precisamos converter este cliente para ele comprar, para gerar compras. E ao atender esses clientes, eu preciso gerar vendas, gerar lucro. Gerando vendas, nós temos o quê? Todo um passo a passo, como se fosse um funil, né? O pessoal fala muito do funil de vendas. Acredito que você já deve ter ouvido falar. Então, tudo isso tem um passo a passo de você mirar no seu cliente, de você criar conexão, de você gerar vendas, de você enxergar aquele cliente e falar, ele precisa disso daqui também. Agregar vendas, gerar vendas. Então,
Libertação tem tudo a ver com seus negócios. Libertação tem tudo a ver com os 3 pilares. Você vai ter liberdade na sua vida pessoal, liberdade na sua família e liberdade nos seus negócios. Mas tudo isso tem uma estratégia. O caminho da humanização é um caminho de estratégia. O caminho da revolução é um caminho de estratégia. O caminho da libertação é um caminho de estratégia. E todos estão envolvidos. Porque se eu tenho liberdade, se eu tenho o autoconhecimento, o lado da humanização, para que eu não venha mais ser refém de mim mesma, eu já tenho a liberdade da revolução. A partir do momento que eu já passei pelo processo da revolução, eu tenho o quê? A libertação. Eu tenho a libertação para conseguir cada dia mais tirar as correntes que está dentro de mim, as algemas que me prendem para aquilo que eu quero crescer, eu quero evoluir, mas vem tudo puxando para que você não venha evoluir. Então a gente falou sobre você, o autoconhecimento, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Bruna, eu quero cada dia mais entender sobre esses 3 processos, eu quero ter mudança durante 3 meses, durante 90 dias. É prático. Acesse o link. Venha garantir, venha fazer parte, transformadas para transformar. Ter a liberdade para poder libertar outras mulheres. Revolucionar aquilo que está nas tuas mãos há tanto tempo e você ainda não enxergou. Mudar o ambiente às vezes não é possível, mas é possível você sair do ambiente e fazer o extraordinário acontecer. E se você ficar até o final, eu vou te contar algo maravilhoso que depende totalmente de você também. Então eu acho que eu adiantei um pouco aqui a fala. Aqui a gente também vê um bonequinho saindo da gaiola. Mas a gente não vê que tem alguém puxando da gaiola. A pessoa, abriu os braços e falou: "Tô liberta". Liberdade, ação, libertação. Eu tenho a liberdade de escolher estar dentro da gaiola ou sair ou ficar, reclamar. O que você pode fazer hoje? Quais são as decisões que você pode tomar? E quando você toma essa ação, essa atitude de você viver a liberdade, você tem qualidade de vida. Você tem a liberdade emocional e a liberdade financeira. Porque você não está mais refém de si mesma, não está mais refém da dependência emocional da sua família e não está mais refém do dinheiro, da crise financeira que constantemente a sociedade está passando. Por causa de juros, por conta do dólar, por conta da dependência emocional, por conta do cartão de crédito, o empréstimo, o desejo de ter, né? Porque querendo ou não, tudo é vaidade. O tempo todo nós queremos algo. O tempo todo nós queremos mudar nossas roupas, mudar o carro, ter a nossa casa, ter o nosso bem material. Então isso tem um impacto. Mas quando você tem ali todo o passo a passo sobre você, sobre essas crises emocionais, as crises de falta de identidade, sobre a questão de você estar agarrada ao dinheiro, quando você vai se libertando dessas correntes, libertando de cada gaiola que você mesmo se autocolocou sem perceber, você tem ali a qualidade de vida. Você tem a qualidade do seu emocional, a qualidade financeira. É claro que isso não é do dia para a noite. É uma pedrinha sendo tirada por dia. É uma gaiola que a gente precisa sair todo dia. É uma corrente que precisa ser destravada todo dia. E sempre se cuidar para não voltar para aquele mesmo cenário, para não voltar para aquele mesmo ambiente. Então, por isso, que ter um acompanhamento com quem já passou por isso é o ideal. É o momento que você tem para falar assim: nossa, eu quero viver isso. Eu quero ter esse momento para evoluir. Eu quero me conectar com outras pessoas. Eu quero fazer parte desse grupo. E lembrando, tudo que você viu aqui é eu servindo para você tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu busquei conhecer. E o principal, a atitude. E novamente, tem pessoas 1000 vezes melhores do que eu. Pode ter certeza, o que mais tem? São pessoas melhores do que eu, com faculdades melhor do que eu, com salário melhor do que eu. Mas a atitude que eu tenho, muitas pessoas não têm.
muitos profissionais não têm. Talvez tudo que você precisa é ação, é atitude. Lembre-se, toda oração depende também da sua ação, tá bom? Então fica essa mensagem para você sobre a libertação, a liberdade. E eu quero deixar aqui para vocês hoje, para a gente finalizar, porque nos demais dias quem vai estar trazendo as aulas vai ser o Sérgio. Ele vai falar muito sobre a questão do perdão, vai falar sobre terapia, genograma, questões emocionais, de uma forma mais ampla e objetiva. E o que eu quero dizer para você? Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade porque ela é única. Se chegou até você, com certeza não é à toa. Se chegou até você é porque é coisa boa. Então aproveita. Lembrando que a partir desse momento que você tem para viver o extraordinário, depende de você. De estar do início ao fim nas aulas, de participar, de fazer a atividade, de ter a apostila, tudo gratuito para você. Então aproveita, não perca mais o seu tempo. E lembrando que transformadas para transformar não é para impactar o outro primeiro, é para impactar a sua vida em primeiro lugar. É para ter um impacto primeiramente na sua vida, antes de impactar qualquer outra vida, porque tudo começa com a gente. Tudo começa com as nossas decisões. E tudo isso você vai viver em 90 dias, tá bom? O que nós iremos falar dentro de 90 dias? Quais são os pilares que serão abordados, que nem a gente já conversou esses 3 dias? Sempre deixei a mensagem no final para que você pudesse acompanhar a aula sem ser interrompido. Nós teremos aqui os três pilares principais sobre desenvolvimento do autoconhecimento, o desenvolvimento do pilar familiar e o desenvolvimento dos seus negócios, dos seus empreendimentos, até mesmo para quem está em transição de carreira. Então você vai entender os pilares da sua vida passo a passo, um por um. Nós teremos 13 encontros durante esses 90 dias. Nós iremos passar todas as informações no grupo. Se você ainda tem dúvida, pode entrar em contato diretamente com o nosso suporte do WhatsApp. Você vai falar comigo. Se você precisar ligar, você pode ligar também. Mas normalmente a gente responde via WhatsApp ou e-mail. Pode mandar áudio, pode mandar inclusive escrito também, para que a gente possa te auxiliar, tá bom? Mulheres que desejam impactar a sua vida em primeiro lugar, tudo isso em 90 dias. Presta atenção no que eu vou ler para você. Presta muita atenção. Você sabe, ou talvez não sabe, o número de vezes que você se arrependeu de não ter tomado uma decisão. Você sabe ou não sabe? Quantas vezes você deveria ter tomado uma atitude, uma ação e não tomou e se arrependeu? Já parou para analisar? É uma coisa rápida. Todas as oportunidades que você teve, que você falou, não vou, depois, e se arrependeu? Então, essa é a hora de você fazer diferente de todas as outras vezes e tomar uma decisão que, além de te fazer prosperar, vai te levar para um próximo nível. Porque você vai tratar sobre a sua vida pessoal, a sua família, os seus negócios, a questão da identidade, a questão da família, a dependência emocional, as crises que a geração tem vivido. Então, se você deseja prosperar, se você quer alcançar outros pilares, por que você ainda não tomou atitude? Você vai se arrepender novamente? Nós já estamos aqui, em 2025. E você vai se arrepender novamente de não ter tomado a atitude? Novamente o reloginho tá lá em cima, O reloginho tá lá em cima, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E você não se decidiu. Você não tomou a decisão de mudar novamente a sua vida. E se você ainda tem dúvida, se você, eu não sei se isso é pra mim, eu não me identifiquei, eu vou ler 4 questões aqui. Se você não se identificar, realmente, pode ir embora. Se você se identificar com uma situação, é para você. Vamos lá? Para quem é?
essa mentoria em grupo Transformadas para Transformar. É para você que já cansou de viver uma vida cheia de frustração. É para você que tem vivido crise de identidade. É para você que está sendo cada dia mais ali buscando empreender, mas não tem um caminho, não tem uma direção para voltar a empreender, para estar em transição de carreira. E o principal, e o último, é para você que vive sem resultados na vida pessoal, na vida familiar e nos seus negócios. Então, se você se encaixou, por que você ainda não clicou? Por que você ainda não mandou um link aqui com as dúvidas, um áudio, um vídeo, uma reclamação? Tem dúvida? Pergunta. Manda no chat, manda no WhatsApp, tem o site oficial, tem o Instagram, tem o Facebook, tem aqui a plataforma do YouTube. Entre em contato. Você ainda tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Não fica se segurando em fazer igual o slide passado aqui, ó. Você sabe ou não sabe quantas vezes você se arrependeu? Então, eu já vou ser bem reta e direta. O único investimento que você vai fazer é apenas no valor de R$ 197. O único investimento. E você não vai encontrar em lugar nenhum. Nenhuma mentoria em grupo por esse valor. Único. Esse investimento que você vai fazer é um investimento para o resto da sua vida. E sabe o que você vai receber fazendo esse tipo de investimento em apenas 3 meses? Que dá aí o prazo de 90 dias. E o reloginho tá ali novamente, ó. Só para te lembrar. Você vai ter durante 3 meses por apenas R$ 197. É um valor único. Você pode parcelar em até 12 vezes. Na plataforma tem sim os juros, porque precisa ser cobrado. Mas, se você for parar para analisar, com R$ 197, nunca que você pagaria uma mentoria em grupo. E você vai ter 3 meses. Bruna, não gostei. Em 7 dias você tem o seu reembolso, né? Participou a primeira semana, não gostou? Pede o reembolso, tá bom? Sem perguntas, sem questionamento, você vai ter seu dinheiro novamente. Durante os 3 meses você vai ter o grupo exclusivo no WhatsApp para você fazer network, divulgar seus serviços, entrar em contato com outras pessoas, fazer 1 a 1 e criar conexões com pessoas inclusive fora do país, tá bom? Você vai ter o manual do método para a sua marca e posicionamento. Isso é personalizado porque cada um tem a sua marca, cada um tem o seu negócio. Nós teremos sorteio para atendimento com o especialista Sérgio Silva. Ele vai ter ali 3 questões principais: terapia, reprogramação emocional e o genograma. O genograma é uma técnica rápida e prática que você consegue entender tudo isso em um dia. É muito simples, tá? Nós teremos o direcionamento, suporte e feedback para a mentoria. Você pode entrar em contato com a gente via WhatsApp ou e-mail. E se precisar, pode ligar. E por último, nós temos o quê? O certificado de conclusão de mentoria. Você vai receber o certificado lá. Transformadas para Transformar. Vai ser totalmente incluso com o investimento que você está pagando depois que você concluir. É claro que você vai receber com seu nome. É um certificado digital. Se você quiser imprimir, marca a gente, coloca lá, olha, já tenho meu certificado garantido. Aproveita a oportunidade. Você vai ter acesso à plataforma que é os 7 passos da pirâmide do sucesso. Lá vai ter as aulas gravadas, tá bom? É tudo gravado, vai ter inclusive o e-book que fala sobre relacionamento e o e-book que fala sobre a minha quebra empresarial e o que você não deve fazer para não quebrar a sua empresa. Teremos 3 encontros ao vivo durante os 3 meses da mentoria, uma vez por semana, tá? Nós vamos negociar, verificar qual que é o melhor dia e o melhor horário que a gente tem disponível na agenda para que você possa participar. E lembre-se, é necessário você estar 100% entregue para isso, porque é a sua vida. É a sua transformação, para que você possa transformar outras vidas, tá bom? Nós teremos atividades semanais para reflexão, teremos momentos de oração e você vai receber o workbook, que contém atividades e exercícios. Se você quiser, pode preencher ele no digital e se você quiser, pode imprimir e preencher manualmente também. Eu prefiro, porque assim eu posso fazer meu rascunho, posso guardar, é muito mais prático, mas
Às vezes você tem uma vida tão corrida que você não consegue imprimir. Então você vai ter tudo isso durante 3 meses por apenas R$ 197. Olha só, isso tudo você só encontra aqui na Bruna Cabral, Renascer Empreendedora. E o melhor, não gostou? Tem o reembolso novamente. Então, venha viver a humanização, a revolução, a libertação, e tudo depende da sua ação. Tudo depende da sua ação. E o reloginho tá ali novamente, só esperando você se decidir, só esperando você tomar iniciativa para viver a sua vida de verdade. Enquanto você não tirar as correntes, não adianta. Eu estou aqui, te servindo, te orientando, mas agora só depende da sua ação para que você possa viver coisas ainda maiores, para que você possa viver coisas melhores. Então lembre-se, tudo vai depender da sua ação. Não depende mais de mim, depende de você. E eu quero entregar aqui, algo maravilhoso, que se encontra em Provérbios 16, do versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue tudo ao Senhor. Entregue, porque tudo vai ser concedido. Entregue, consagre ao Senhor o que você quer, o seu coração. Se posicione. Se você quer chuva, ande com guarda-chuva. Se você quer sol, ande com uma garrafa d'água. Se você quer abundância, se prepare. Se você quer o sucesso, peça para Deus blindar o seu coração. Guardar o seu coração, porque o que ele tem é grande. O que ele tem é poderoso. Então, aproveita. Aproveita esse momento e seja grato. E eu quero declarar que tudo que você consagrar ao Senhor venha a ser realizado. Sonhe grande. Volte a sorrir. Volte a viver a liberdade. Pegue as chaves que você pegou e jogou fora para viver uma vida de liberdade. E isso só depende da sua ação. E novamente eu entrego tudo nas mãos do Senhor Jesus. Eu tenho gratidão pela sua vida. Tenho gratidão por você ter chegado até aqui. E que a paz do Senhor Jesus venha fazer morada na tua vida e na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.